Estamos começando mais um programa da nossa série especial pela Turquia e também pela Grécia, conhecendo os caminhos do apóstolo João e do apóstolo Paulo. E você sabe, nós estamos sempre procurando conhecer um pouco mais da história do cristianismo. Hoje a nossa equipe veio até as ruínas de Goreme, que aliás é um patrimônio da humanidade de acordo com a Unesco. E aqui viveram monges cristãos da Idade Média. O que eles pensavam? Que ideias eles tinham de Deus? Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e estou sempre em busca de evidências que comprovem a historicidade da Bíblia Sagrada e o conhecimento da história do cristianismo. Chegamos na Capadócia. Olá pessoal, tudo bem? Finalmente chegamos à Capadócia, onde acontecem os voos de balão mais lindos do mundo, exatamente. Vejam que lindo! Hoje tivemos a oportunidade de ver isso aqui de pertinho. Os passeios acontecem numa época específica, mas ao nascer do sol sobem mais de 100 balões por dia. Já imaginou que coisa linda? Pois é, a Capadócia é uma região que tem mais de 15 mil quilômetros quadrados de área e ela fica entre 3 vulcões inativos, ainda bem que está inativo, né? E eles foram responsáveis por essas formações rochosas maravilhosas. E essas rochas acontecem até de serem um material macio e no passado, por conta disso, as pessoas conseguiam esculpir essas rochas formando cavernas muito grandes, que logo mais o Rodrigo vai contar um pouquinho sobre isso também. E esse local que a gente está aqui para ver essa vista linda, quando você vier a Capadócia, procure. Chama Vale do Amor, que é onde você pode observar esses balões magníficos e que você também pode fazer o passeio de balão. Eu já fiz e recomendo demais, é realmente um espetáculo. Então, essa foi a minha curiosidade de hoje. E eu te aguardo no próximo programa. Tchau, tchau! Enquanto a gente espera o nosso voo para Kayseri, aqui na Turquia, Laura e eu estamos aproveitando para ler a revista Evidências, uma série de estudos especial para você da Novo Tempo. É verdade. E por falar nisso, amor, você nunca me contou. Como que foi escrever essa revista? Boa pergunta. A TV Novo Tempo já estava me pedindo para preparar uma série de estudos para todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, no Evidências. Então eu coloquei perguntas que geralmente o pessoal faz. Por que existe o sofrimento? Será que a existência de Deus é real? A ressurreição de Cristo é um fato histórico? E coisas dessa natureza. E aí, saiu esse produto aqui. Que legal! E você sabe que o pessoal em casa pode pedir essa revista, né? Gratuitamente, através do site. Qual que é? novotempo.com/escola bíblica ou no número do WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Então escreve pra gente aí, entre em contato, vamos mandar uma pra você. Isso tá bem? aí. Chegamos aqui para fazer as gravações do dia, chegamos em Goreme. E para chegar aqui, gente, não é fácil não. A gente teve que sair de Istambul, pegar um avião, né, 1h30 até a cidade de Kayseri. E de lá, mais 1 hora até aqui a região de Goreme. A gente decidiu fazer isso de avião, porque de carro ia demorar aí umas 8 horas. E a gente não tem esse tempo a perder não, já tem que gravar dia sim, dia sim. Então, estamos aqui, animados para mais um dia. A Unesco tinha razão de proclamar esse lugar aqui patrimônio da humanidade.
porque a beleza natural que existe aqui é de tirar o fôlego. Não somente a beleza natural, mas também aquilo que foi esculpido pela ação do homem. Dizem os geólogos, geologia não é minha praia, que isso aqui é tudo resultado de uma formação vulcânica, porque havia 3 vulcões aqui, na verdade há 3 vulcões na região, e todas essas formações rochosas que vocês estão vendo aqui é magma de vulcão, lava. E essas lavas foram descendo, elas acabaram endurecendo, e depois seres humanos começaram a perceber que a parte inicial era um pouco dura, mas se você conseguisse esculpi-la, dentro a rocha estava macia. E com a entrada do oxigênio, essa rocha, que antes era macia, ficava dura novamente. Então eles conseguiam fazer vários quartos, várias casas e começaram a morar aqui muito tempo atrás. Eles têm indicação de pessoas morando na região, provavelmente desde a época do Império Hitita. Isso eu estou falando dos tempos do Antigo Testamento. Muitos milênios atrás. Agora, eu prometi que no programa de hoje nós vamos contar mais sobre a história dos monges que também se refugiaram aqui, transformando esse lugar num grande monastério. E nós temos algumas figuras-chave para entender todo esse processo. E uma delas é o famoso Basílio de Cesareia. Quando a nossa equipe veio filmar aqui, nós aterrissamos no aeroporto de Kayseri. Essa cidade de Kayseri é a antiga cidade de Cesareia. Mas atenção, não confunda a Cesareia que eu estou mencionando aqui com aquela Cesareia que está lá em Israel. Em Israel você tem a Cesareia de Filipe e a Cesareia Marítima. Como havia vários Césares, não é incomum encontrarmos cidades em homenagem aos imperadores chamadas de Cesareia. Então, o Eusébio de Cesareia era dessa cidade. E o Basílio de Cesareia, que eu mencionei, também era dessa cidade. Esses 2 nomes, aliás, são figuras proeminentes na história do cristianismo, especialmente no famoso Concílio de Nicéia, do ano 325 de nossa era. Mas vamos falar um pouco sobre a vida monástica. Esse processo, esse movimento de abandonar a civilização, abandonar o pecado, a vida mundana e viver afastado de tudo e de todos, não começa com o cristianismo. Começa, na verdade, com o mundo grego. Desde a época dos estoicos, por exemplo, eles já procuravam, através de um exercício mental, no caso filosófico, sair dos grandes centros. E o movimento dos estoicos foi tão famoso que ele acabou assim se tornando modelo de vida para muita gente importante. O grande imperador Marco Aurélio foi filósofo estoico. Dizem os historiadores que Marco Aurélio era alguém austero, que evitava o mundanismo, evitava coisas que poderiam desviar a sua mente de ser um homem virtuoso. Marco Aurélio foi inclusive inimigo do cristianismo e nas suas meditações ele dizia que uma das coisas que faziam com que ele não aceitasse a mensagem cristã era o engodo, como ele dizia, da pregação de Jesus, dizendo que qualquer homem, por sua graça, poderia ser um homem virtuoso. E na compreensão dos estoicos, apenas aqueles virtuosos, aqueles que atingissem uma elevada condição mental, poderiam ser virtuosos. Mas, como eu disse, Marco Aurélio era um imperador romano, porém essa tradição estoica vem desde o mundo grego. Aliás, não somente isso. Você sabe que Alexandre o Grande também reforçou essa ideia de vida austera, de vida afastada dos prazeres da carne? Eu vou explicar como é que foi isso. Quando Alexandre o Grande foi conquistando território após território, saindo desde a Macedônia e chegando até a Índia, lá ele teve contato com alguns homens santos, ou supostamente santos, de acordo com a crença hindu, homens que se afastavam dos prazeres da carne, das coisas da matéria e procuravam apenas as coisas do espírito. Alexandre teve em seu bojo cultural 2 grandes influências: a mitologia, que ele recebeu por intermédio de sua mãe, e a filosofia, que ele recebeu por intermédio do seu tutor Aristóteles, que era o professor de Alexandre o Grande. E nessa filosofia, Alexandre leu muito dos grandes sábios da Grécia Antiga, e entre eles, o Platão, que havia sido professor de Aristóteles. E o Platão dizia que, na verdade, existe uma diferença muito grande entre o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, e o mundo da matéria. E que esses 2 universos estão em oposição. E felizes aqueles que conseguem se livrar do mundo da matéria
para abraçar cada vez mais o mundo espiritual, o mundo das ideias. Esta ideia de Platão não era necessariamente seguida por Aristóteles. Aristóteles até era materialista demais. Contudo, todo esse universo de pensamentos filosóficos fez parte da compreensão de mundo que Alexandre o Grande possuía. Então vinha a mitologia e também a filosofia. Quando ele viu lá na Índia aqueles homens tão sagrados, tão santificados, que conseguiam tal destreza mental a ponto de fugir da matéria, Alexandre falou: é isso que eu preciso para os meus soldados, para os meus ministros, para os meus generais, para mim mesmo. E você sabe, até a vinda de Alexandre o Grande, a cultura grega era apenas grega. Depois de Alexandre, a cultura grega se tornou cultura helênica, porque ela dominou o mundo inteiro. Agora era chique pensar como os gregos pensavam. Aliás, Burnt, que é um autor dos Estados Unidos, ele escrevia que até nós hoje pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Percebeu? Alexandria, no Egito, era uma cidade dominada pela cultura grega. E até os judeus que viviam em Alexandria, como por exemplo o famoso Fílon de Alexandria, também absorveram muito dessa cultura e ao terem essa cultura, traziam consigo também toda essa noção de vida austera, vida separada do mundanismo. Já está dando para você construir todo esse cenário? Quando o cristianismo começa a florescer de maneira forte a partir do 1º século de nossa era em diante, e no 2º século com os famosos pais da igreja, eles queriam beber nas fontes gregas para tornar o cristianismo uma religião, um caminho mais aceitável, mais intelectual. Aí vem um homem chamado Santo Antão. Santo Antão vivia no deserto do Egito e Santo Antão procurou trazer para dentro da fé cristã toda essa ideia de vida monástica, de fugir dos grandes centros, de procurar o deserto para ali você ter uma comunhão com Deus livre de qualquer influência pecaminosa. E depois de Santo Antão, vem a figura de Basílio de Cesareia, que eu já mencionei para vocês. Agora, Basílio de Cesareia está no 4º século de nossa era. Na época de Basílio, a igreja cristã estava se organizando, se tornando cada vez mais hierárquica. Você sabe que nessa época, Constantino o Grande já tinha trazido para a igreja grande apoio financeiro, político, material, influência. E o bispo de Roma era cada vez aquela pessoa que mandava mais no restante do cristianismo. Basílio de Cesareia havia sido ele mesmo um monge na sua idade mais nova, quando ele era mais novo. Porém, depois que Eusébio o convidou para ser um bispo da igreja, ele deixou de ser monge, ele deixou essa vida monástica. Mas ainda assim ele tinha aquela raiz. E nessa época, muitas pessoas estavam descontentes com o governo, com a política, com a sociedade, até mesmo com a hierarquia da igreja. E muitos começaram a sair das cidades procurando a vida monástica e vinham para lugares como este. Então, o Basílio de Cesareia acabou fundando esse monastério aqui, onde famílias que queriam fugir da civilização para procurar uma vida mais austera, mais perto de Deus, uma vida mais virtuosa, para lembrar a filosofia dos gregos, acabavam vindo para cá. Por esta razão, todas essas cavernas que vocês estão vendo aqui foram adaptadas, se tornando capelas e também dormitório dessas pessoas. Eles achavam que vivendo aqui, eles venceriam a tentação. E no silêncio desse lugar, eles conseguiriam ter o seu embate espiritual contra o mundo das trevas, rezar a Deus e estar mais perto de Deus. E o curioso é que a diferença do monastério de Basílio de Cesareia para aquele fundado por Santo Antão é que enquanto a vida monástica de Santo Antão era exclusivamente nos desertos, esta aqui era próxima das cidades da Capadócia. Era próxima das cidades e recebia famílias inteiras que vinham para cá. Só que, como eu disse, aqui elas tinham uma vida de monastério, longe dos prazeres da carne. Aí eu fico pensando como seria viver aqui naqueles dias. Aliás, eu vou mostrar para vocês agora como era o refeitório da época. Como é que eles comiam, como é que era o momento da refeição. Ali dentro, vem comigo que eu vou mostrar para vocês.
era exatamente nesse lugar que os monges, os habitantes daqui do monastério da região, comiam, faziam suas refeições. Você pode ver aqui que ainda nós temos a mesa original. Então, como é que funcionava? Normalmente, nessa vida monástica, as pessoas não podiam conversar muito. Elas chegavam em silêncio, geralmente, todos ficavam em pé. Havia como diria assim, um costume, uma liturgia quase militar. Todos sentavam ao mesmo tempo, e aí vinha alguém da cozinha, servia os pratos e só podiam comer à medida que o chefe do monastério comesse. Então todos comiam juntos, em silêncio. Faziam uma prece inicial, é claro. Depois que comiam, aquela vida comunitária só poderiam levantar todos juntos daquele local. Então levantavam e iriam para os seus afazeres. E você vê que mesmo durante o momento da refeição, eles não perdiam jamais o senso do sagrado, do religioso. Você está vendo essa parte aqui? Certamente é que havia algum ícone, alguma imagem. Muitas dessas imagens foram apagadas porque havia rebocos com imagens aqui originalmente. Você tem esses lugares que você está vendo aqui com esses buracos, você percebe? Porque aqui colocava uma corda e você podia amarrar algum animal. Porque em determinado período da história, esse refeitório foi usado para outros fins, como por exemplo um curral para colocar os seus animais. Esses vãos que você vê aqui, geralmente era onde as pessoas guardavam as lamparinas que iluminavam todo o ambiente. E até o teto está bastante escuro, porque muitas fogueiras foram acendidas aqui, muitas lamparinas. Então, como eu disse, foi um lugar de refeitório para os monges e depois foi reutilizado com vários outros propósitos. Aí eu fico pensando, que estranha para a nossa cultura tão agitada, tão metropolitana, compreender a vida de quem estava morando num lugar como esse. Que pensamentos passavam pela cabeça daqueles monges? Quando eles estavam comendo, será que eles pensavam no paraíso? Será que a comida trazia um prazer para o corpo, já que eles praticavam a abstinência de qualquer outra coisa que pudesse passar a ideia de um prazer da carne? Muitos deles talvez tinham seus problemas emocionais, estavam fugindo do quê ou de quem? São vidas, biografias que se encontravam nesse lugar. E é fascinante saber que eu estou justamente num sítio onde há séculos e séculos no passado, alguém esteve aqui procurando agradar a Deus, procurando encontrar com o Altíssimo. Será que eles não estavam, de certa forma, buscando longe o que estava perto? Algo a se pensar. Além do refeitório, uma outra parte que ajuda bem a entender a vida monástica daquela época seria o interior das capelas. Até hoje, muitas delas são visitadas por turistas do mundo inteiro, como vocês podem ver lá embaixo. Ali está a Capela da Maçã. Cada uma tem um nome: Capela da Serpente, Capela da Maçã. Esses nomes, é claro, são nomes artísticos que foram dados posteriormente. Nós não sabemos se era exatamente assim que os monges chamavam esse lugar. Por exemplo, a Capela da Maçã, eu já ouvi 3 explicações. Que ela teria o formato de uma maçã, que havia uma macieira ali perto e que dava um cheiro místico de maçã dentro da capela. E uma terceira explicação é que seria a maçã do Jardim do Éden, uma vez que a Capela da Serpente está bem aqui à frente. Então você tem a serpente e a macieira do fruto proibido. Lembrando que, na Bíblia, em lugar nenhum é dito que o fruto proibido seria uma maçã. Isso aí é folclore popular. Agora, o interior dessas capelas, ele sempre é revestido de reboco e tem frescos ou afrescos muito bem preservados, alguns mais antigos, do IV século, outros mais sofisticados, do século X, século XII. E as histórias que esses desenhos, que essas pinturas retratam, realmente é fabulosa, porque essa pintura revela uma teologia da época. Por exemplo, você vai ver numa capela aqui um homem com uma barba longa, branca, que vai até embaixo.
é o famoso Santo Onofre. E a história monástica é que Onofre, na verdade, nasceu mulher. Era uma mulher muito linda, piedosa, mas os homens ficavam sempre querendo se casar com ela. E como ela tinha um chamado espiritual para a vida monástica, lembra a vida monástica fugindo das tentações da carne, dos prazeres do mundo, ela não queria se casar, porque ela não queria nem ter sexo. Então ela rezou a Deus pedindo um milagre na sua vida, e Deus deu um milagre para ela. Depois que ela orou e dormiu aquela noite, ela amanheceu com uma barba muito grande e ela foi transformada num velho ermitão. Aí ela acabou vivendo os seus últimos dias como um velho com barba. Percebeu? Outros lugares que nós temos aqui, você tem, por exemplo, o diabo simbolizado, desenhado como se fosse uma barata gigante. E uma outra curiosidade também desses monastérios que nós temos aqui é que muitos deles estão com os olhos arrancados. E aqui nós temos algumas explicações para isso. A primeira explicação que eu encontro para os olhos arrancados de muitas imagens foi a guerra iconoclasta, ocorrida dentro do cristianismo, onde alguns cristãos achavam que era pecado ter imagens, ícones dentro da igreja e por isso depredavam aquelas imagens para parar de pecar contra Deus. A segunda explicação, um pouco parecida com essa, é que quem danificou essas imagens por considerá-las haram ou pecado foram os muçulmanos. E a terceira explicação que eu encontro é que muitas pessoas acreditavam que essas imagens eram sagradas. Então, se você arrancasse parte do olho, do coração e moesse aquilo e bebesse num chá, você seria curado de qualquer moléstia. Então, muitas pessoas acabavam vindo de maneira clandestina aqui, arrancando os olhos e vendendo aquilo como relíquia sagrada para a cura de doenças. São elementos da tradição cristã que a gente vai aprendendo. Nem tudo, é claro, tem base bíblica, mas faz parte da história. Aliás, muitas pessoas não apenas viveram essa vida monástica, como morreram aqui, inclusive crianças. Vou mostrar para vocês agora uma cripta onde havia vários corpos de pessoas que viveram praticamente a vida inteira nesse lugar. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Esta aqui talvez é a parte mais sensível ou mais significativa de todo o monastério, porque nesse lugar onde eu estou foram sepultados corpos de pessoas que viveram talvez uma vida monástica. Vários restos humanos foram encontrados aqui, nessa cripta. E o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi que nesses nichos aqui havia restos de corpos de crianças, o que indica, de uma maneira até fora do que podia se esperar, que crianças também viviam aqui, junto com talvez os seus pais ou tutores, uma vida monástica. Quem sabe crianças que foram expostas, abandonadas e foram trazidas para serem criadas no monastério, crianças que foram dedicadas a Deus desde a mais tenra idade e acabaram talvez até morrendo ainda como crianças e sendo sepultadas aqui. Nesse lugar aqui eu tenho outro nicho onde também havia ossos de corpos de adultos, aqui outro nicho, e nessa parte eu vou pedir o Vacian para mostrar para a gente, havia também vários lóculos onde vários adultos foram sepultados. Os ossos estavam aqui. Quem sabe pessoas que viveram uma vida monástica naquela esperança cristã de vencer o último e mais terrível inimigo da humanidade, vencer a morte. Fazer esse programa aqui me trouxe muitas reflexões. Por que essas pessoas buscavam tanto fugir do mundo e do pecado para se aproximarem de Deus? Você viu aqui durante a nossa explanação um pouquinho da vida deles, uma vida completamente austera, livre de qualquer luxo, de qualquer vaidade, de qualquer prazer da carne. Será que eles exageraram nessa busca? Será que eles procuraram da forma errada? Eu não posso julgar a intenção de nenhum deles. Eu não posso julgar nem a intenção das pessoas com as quais eu convivo, quanto mais daqueles monges que viveram séculos atrás nesse lugar. Mas eu posso sim refletir sobre essa busca humana de Deus.
O Basílio de Cesareia, que eu mencionei tantas vezes aqui no programa, ele dizia que o diabo não conseguiu fazer do inferno um lugar atrativo. Então ele tornou o caminho para o inferno uma via sedutora. E parece que é isso mesmo. Muitas pessoas acabam sendo enganadas pelo diabo. Outras querem tanto fugir dele que acabam, sei lá, procurando numa vida de castração espiritual uma proximidade de Deus. São perguntas. E já que tudo isso aqui reflete a vida monástica da Idade Média, eu vou contar para vocês uma história que reflete aquela pergunta que eu fiz quando eu estive com vocês agora, no refeitório ali. Às vezes, será que nós buscamos longe o que está perto? E essa história, ou melhor, esta lenda que eu vou contar para vocês, foi produzida na Idade Média. Você sabe que durante o período das Cruzadas, muitos cavaleiros templários iam para Jerusalém em busca de relíquias sagradas. E a relíquia sagrada mais almejada, mais cobiçada, era o Santo Graal, o copo que, de acordo com a lenda, tocou nos lábios do Salvador na noite em que ele fora traído. E um desses cavaleiros cruzou todos os lugares, os desertos, para ir até Jerusalém em busca do Santo Graal. Mas depois de longo tempo, sem encontrar o cálice sagrado, ele voltou frustrado para o seu castelo. Não sobrara nada, só o castelo abandonado, e ali na porta havia um leproso. Um leproso que, quando esse homem saiu do castelo, havia pedido água para ele. Mas ele não pôde atender o leproso porque estava indo para Jerusalém buscar o Santo Graal. E quando ele voltou da viagem, tendo perdido tudo, ele se surpreendeu que a única coisa que sobrara foi o castelo e o leproso, que ainda estava vivo. E o leproso, esticando a mão com o copo, falou: Senhor, por favor, não tem ninguém para me dar água, um pouco d'água por amor ao céu. E essa lenda diz que quando ele foi ajudar esse leproso, que um milagre aconteceu. Que aquele copo que estava na mão do leproso não era uma caneca quebrada, mas era o próprio Santo Graal. E o leproso era o próprio Filho de Deus. E os que contavam esta lenda terminavam com a frase: muitos estão como esse cavaleiro templário, buscando longe o que está perto. E quanto a você? Você talvez está procurando num cristianismo totalmente afastado de tudo e de todos, a proximidade de um Deus que já está próximo de você antes dessa busca? Pense nisso. No próximo programa Evidências, eu quero continuar contando sobre estes cristãos que fugiam da cidade, mas dessa vez não porque estavam procurando a espiritualidade, mas sim porque estavam procurando liberdade religiosa. Nós vamos visitar cavernas subterrâneas onde cristãos se refugiaram, fugindo dos muçulmanos que queriam destruí-los. Mas não perca o nosso encontro. Um grande abraço e até lá!